Capítulo 41. Em vez de amenizar o calor, a chuva parecia tê-lo intensificado. Elise procurou Daniele e a encontrou sozinha na capela, ajoelhada diante da Virgem Maria, em suas vestes azuis e brancas, e olhar fixo no céu como que ignorando as orações de todos. Elise se ajoelhou ao lado dela. Contemplou as mãos entrelaçadas, os olhos fechados, os lábios se movendo ao ritmo de suas orações. Ela estava em paz. Daniele sorriu com medo de não conseguir manter a calma, ou o silêncio depois de recusar água, ou comida a um homem que também tinha o direito de encontrar sua redenção. Eles já nos mataram uma vez, Daniele, disse Elise com resignação, dando de ombros. Não podem nos matar duas vezes. Daniele olhou para ela tentando entender como Elise podia estar tão serena. Ela estava falando exatamente como mamãe Claire teria feito. Ela também sorriu, como se isso fosse o suficiente para deter as lágrimas que já estavam prestes a rolar por suas bochechas. Preciso ficar aqui sozinha por mais tempo, Elise. Vá brincar, mas fique longe do porão. E Henry tem que se livrar daquele panfleto. Você acha que Deus te escuta? Perguntou Elise. Deus talvez não, mas mamãe escuta, ela respondeu, embora não achasse que essa garota sabida, que ela chamava de irmã, realmente a entendesse. Fechando os olhos novamente, ela baixou o queixo sobre as mãos e continuou com suas orações. Pensamentos giravam em torvelinho em sua cabeça e a presença de Elise só piorava as coisas. De joelhos, Elise também levantou os olhos para a Virgem Maria. Rezou para que os alemães ficassem o mais longe possível da aldeia, que a guerra finalmente terminasse e que o oficial alemão moribundo sobrevivesse. Ela se levantou, ainda rezando, e saiu da capela sem se virar de costas para a Virgem Maria, implorando misericórdia. Antes que cruzasse o limiar, ela parou. Você sabe o que fazer, disse ela, dirigindo-se à santa outra vez. Só peço que dê forças a Daniele. Ela contemplou a irmã que ainda estava de joelhos, concentrada numa prece que aos olhos de Elise parecia inútil. Decidiu esperar por ela. Alguns minutos depois, as duas saíram da capela, olhos baixos rumo à cozinha. Como antes, Daniele deixou a irmã liderar o caminho. Henry estava esperando por elas no umbral e, através da porta entreaberta, podiam ver Marie-Louise ocupada, preparando um chá de ervas para o padre Auguste. O chá era tão perfumado que sentiram como se estivessem em meio a campos cultivados de camomila. Henry aproximou-se do padre Auguste e cumprimentou-o. Acho que o tempo está se esgotando para mim, disse o velho emagrecido. Com as mãos trêmulas, ele se acomodou numa das cadeiras de madeira. Henry o fitou com tristeza. Neste domingo, o padre Marcel fará missa. Estou um pouco sem voz, disse o padre com um sorriso melancólico. Ajudem em alguma coisa vocês dois, disse a cozinheira, transpirando, quando os viu de pé ali sem fazer nada. Ela começou a arrastar um saco de batatas em direção à mesa e sorriu aliviada quando Henry a ajudou. Sobre a mesa havia uma perna de cordeiro crua, coberta de moscas, 2 cebolas passadas e o que havia sobrado da manteiga mole e derretendo no calor. Hoje vamos ter um banquete, disse padre Auguste. A ênfase na última palavra, pronunciada num tom mais agudo, provocou-lhe um ataque de tosse. Ele levou um lenço branco à boca que logo ficou manchado de rosa.
Saiu da cozinha no seu passo trôpego, sem se despedir, segurando a caneca fumegante. Ainda ocupada com suas tarefas, Marie-Louise observou as crianças pelo canto do olho, imaginando o que poderia oferecer. Ela era uma mulher que vivia sozinha e ia à abadia todos os dias para dar algum sentido à sua vida. Não esperava nada de ninguém. Para ela, a guerra já estava perdida. Tinha aprendido a sobreviver e não temia que os alemães chegassem, invadissem a aldeia e incendiassem a casa dela e a abadia. A dor e a derrota da razão, como ela costumava chamar a ocupação nazista, haviam lhe tornado imune à tragédia. O que mais poderia sofrer? Era por isso que ela se recusava a se envolver emocionalmente com as crianças que tinham um futuro. Ela estava ciente de que, assim como tinham chegado, um dia iriam embora. Mas pelo menos por enquanto ela tinha com quem conversar. Como elas estavam por perto, as palavras dela não mais ecoavam nas paredes nuas da cozinha. Vocês três vão para minha casa comigo, preciso de vocês. Ela disse por fim: Henry, você pode me ajudar muito, preciso de um apagão forte. As crianças continuaram num silêncio embaraçoso, sem mostrar muito entusiasmo pela proposta. O peso do segredo que guardavam as deixavam tensas e preocupadas. Talvez precisassem de fato se afastar da abadia para arejar a cabeça. Os alemães logo sairão da França. A guerra chegará ao fim e o bombardeio de Paris cessará. Mas o dano já está feito e as feridas levarão tempo para cicatrizar. Se é que um dia isso vai acontecer, disse Marie-Louise. Não esperem nenhuma grande revelação. A vida nesta aldeia e especialmente nesta abadia continuará como antes. Elise estava pronta para a próxima aventura. Henry continuou olhando furtivamente ao redor, como se quisesse ter certeza de que não estavam sendo seguidos. Os olhos de Daniele ainda pareciam perdidos no vazio. Quando voltarmos no domingo, eles já terão levado o alemão ou o que sobrou dele. Henry sussurrou para consolar Daniele. Mas a observação de Henry não teve o efeito desejado. Daniele achava que alguém tinha que delatar, embora ela odiasse a palavra, que havia um oficial alemão moribundo num canto do porão. Ela tinha certeza de que ele morreria se fosse deixado lá mais um dia. Eles trocaram um olhar de cumplicidade enquanto se preparavam para sair com Marie-Louise. Foram para a aldeia atrás dela, imitando seus passos curtos e observando tudo ao seu redor ao longo do caminho. A cozinheira liderou a pequena procissão até a aldeia, sem prestar atenção aos vizinhos, que colocavam a cabeça para fora das janelas de interiores sombrios. Ela não se importava em ser vista e não queria travar nenhuma conversa educada. Elísia seguia com discrição, tomando cuidado para não acelerar o ritmo e se adiantar. Nenhum deles falou durante o trajeto. Marie-Louise percebia a agitação das crianças, notou a tensão entre elas, mas achou que era por causa de alguma briga boba. Elise reconheceu a casa da moça de meias de seda e admirou a floreira na janela, cheia de florezinhas brancas, que davam vida às fachadas sombrias da aldeia. Eles entraram na casa de Marie-Louise ainda calados. Henry sentia que, se ninguém dissesse algo, em breve ele iria explodir. Seus olhos atentos traíam sua ansiedade. Como de costume, Marie-Louise acendeu as velas. As meninas foram para o quarto delas e ela acomodou Henry num colchão na sala dos livros com um abajur ao lado. Olhando para as vigas do teto, Henry refletiu sobre algo que o incomodava havia semanas. Não podia esperar nem mais um dia para se juntar à resistência. Aquela decisão tão drástica o fez mergulhar num sono profundo. Enquanto isso, relaxando entre lençóis brancos imaculados,
e sentindo-se mais em paz consigo mesma, Daniele abraçou a irmã. Tenho certeza de que o padre Marcel não vai deixar este oficial morrer. Ela sussurrou para Elise, cujas pálpebras já estavam ficando pesadas. Padre Marcel tem bom coração. Ele sabe que, mesmo sendo nazista, o alemão também é um ser humano. Você não acha? Mas Elise já estava dormindo. E Daniele concluiu que a respiração serena de Elise era uma boa resposta. Na manhã seguinte, o cheiro de chocolate quente com canela os despertou. As meninas foram em silêncio para a cozinha, onde Henry, envergonhado, tentava acalmar o ronco do estômago. Quando ouviu o barulho, Elise começou a rir e sua risada contagiou Daniele também. Não era uma miragem e eles não estavam sonhando. Henry pulou de alegria quando viu o pequeno banquete esperando por eles. Fatias de pão cobertas de creme e canela, queijo, manteiga e chocolate quente. Bom dia, meus queridos, disse a cozinheira, cumprimentando-os com um sorriso. Quem disse que temos que comer como mendigos só porque estamos em guerra? Com a fome saciada por algumas horas pelo menos, eles se esqueceram do oficial alemão moribundo. Depois do café da manhã, desceram até a loja para ajudar Marie-Louise com os rolos de tecido. Atrás do balcão, coberto com pelo menos uma década de poeira, a cozinheira lhes mostrou um alçapão que levava ao porão. Todos os três imediatamente se sentiram culpados de novo. Não vamos encontrar nenhum homem ferido lá embaixo, Daniela disse a si mesma, enquanto Henry e Marie-Louise afastavam as grossas teias de aranha e aventuravam-se naquela caverna escura que fedia a negligência. Alguns minutos depois, as duas garotas viram a cozinheira voltando com um pesado rolo de tecido no ombro. Atrás dela vinha a figura esquálida de Henry, arrastando outro rolo menor. Seu rosto estava vermelho e brilhante por causa do esforço. Os olhos de Elise se iluminaram quando ela viu o tecido brocado com filigranas prateadas e reflexos magenta. Ela nunca tinha visto nada tão bonito, digno de uma princesa de terras frias e distantes, protegida por um exército de soldados fiéis e corajosos, que os alemães não ousariam enfrentar nem em sonhos. Marie-Louise deu uma de suas gargalhadas estridentes quando viu a expressão maravilhada de Elise, antes que a menina retornasse lentamente à realidade daquele aposento desolado, que sem dúvida um dia fora uma loja movimentada. Depois de hibernar sabe Deus quantos anos, mais de 10 rolos de diferentes texturas e cores foram trazidos à luz. Sem fôlego e exausto, Henry desmoronou num canto, mas seus olhos ainda tinham um brilho insaciável. Esses rolos se transformariam como mágica em pedaços de manteiga, pernas de cordeiro, pão, ovos e queijo, Elise pensou. Ela deu graças a Deus por ter tido a sorte de encontrar uma mulher tão nobre e generosa para protegê-la. Que necessidade havia de desapontá-la ou, pior ainda, de alarmá-la com seu emaranhado de histórias sobre heróis da resistência, oficiais alemães à beira da morte, padres conspiradores, mágicos e coelhos? A cozinheira escolheu cuidadosamente um pequeno rolo de seda amarela e desceu a rua para encontrar Viviane. As crianças correram para vê-la da janela, deixando a imaginação correr solta. A esposa do padeiro saiu da loja, pronta para fofocar sobre a vizinha que certa vez cometera o grande erro de se casar com um infiel. Marie-Louise, que naquele momento saía de mãos vazias da casa de Viviane, confrontou-a. Ela não disse uma palavra, apenas encarou-a por vários instantes intensos, até a esposa do padeiro voltar para a casa de olhos baixos,
Boquiabertos eles assistiram a tudo da janela, orgulhosos de ver a mulher que lhes dera chocolate quente desafiar as fofocas da aldeia daquela maneira. Marie-Louise não voltou para casa imediatamente. Primeiro, ela tinha que ir em busca do que conseguira com seu cartão de racionamento, que naquela semana era apenas tabaco e café. À distância, avistou o filho da esposa do padeiro. Ele estava vestindo uma jaqueta azul desbotada, com uma camisa marrom por baixo. Com a boina apoiada no joelho, parecia imerso na leitura de Je suis partout, um panfleto infame que delatava suas preferências. A mãe, uma mulher magricela e mal-humorada, achava cada vez mais difícil esconder o fato de que o filho era um colaboracionista, uma desgraça para todo o povo francês. Ele é da milícia francesa. Marie-Louise confirmou a Henry quando finalmente voltou para casa sem fôlego. Da maldita milícia. Como essa megera se atreve a falar mal de Viviane e acusá-la de colaboração horizontal? Em tempos de guerra é fácil se perder. Alguns não vão conseguir emergir e terão que viver o resto da vida como uma chama fraca, sempre prestes a se extinguir, disse ela. Depois de ficar em silêncio por alguns instantes, acrescentou, porque o fim está próximo. Ela lhes lançou um olhar solene e depois desabou na poltrona perto de seus amados livros. Elise entrou na cozinha e voltou com um copo d'água, derramando um pouco enquanto atravessava a sala. Obrigada, meu amor, disse Marie-Louise, abanando-se com a mão. Estamos nos desintegrando. Vai ser difícil sobreviver quando tudo isso acabar. O que vai ser dos franceses? Ela podia ouvir uma conversa sussurrada entre Danielle e Henry. Olhou para eles tentando entender o que estavam dizendo. O que esses dois estão tramando agora? Elise notou que Henry fitava Danielle com olhos fixos, como se a escutasse com atenção. Ela ansiava que ele olhasse para ela do mesmo modo, e não como se fosse uma garotinha. Todos foram se sentar no chão na frente de Marie-Louise, como se estivessem esperando outro de seus monólogos. Mas Henry não conseguiu se conter por mais tempo. Eles precisam de nós, Marie-Louise. A maneira de pensar do garoto era adulta, mas sua voz infantil o traía. As três esperaram que Henry se explicasse. Quando viu que não tinham entendido, ele se lançou novamente num dos seus discursos, como um combatente frustrado. Entre os nazistas e os comunistas não sei onde vamos parar. Marie-Louise o interrompeu. Mas, Marie-Louise, o que temos que fazer é tirar os boches do nosso país. Ele disse, a frustração pressionando sua voz. As convicções de Henry aceleraram o coração de Elise, mas os olhos de Marie-Louise brilharam com ternura. Ouvindo o seu pessimismo, sua decepção com os franceses e o resto da humanidade evaporaram. Havia esperança, ela disse a si mesma, resolvendo de repente remover alguns livros da pilha mais próxima. Então você arriscaria sua vida por todos aqueles franceses imprestáveis, não é? Ela disse, beliscando Henry na bochecha. Depois, mudando imediatamente de tom, disse às crianças para fechar as persianas. Quando fizeram isso, elas viram que por trás dos livros que Marie-Louise ainda estava segurando, havia um velho rádio preto, com 2 botões de cada lado e uma grade dourada no centro. Marie-Louise contou que, depois de se casar com um infiel, a família a proibiu de ouvir rádio ou comprar jornais. Todas as notícias estavam proibidas para ela. Mas, àquela altura da guerra e com o marido desaparecido, o que importava? A poltrona ladeada pelo abajur não tinha sido colocada ali para facilitar suas leituras. Aquilo era um ardil, uma encenação doméstica. Naquele canto da sala, Marie-Louise se mantinha atualizada por meio da BBC,
sobre o que estava acontecendo em seu país. Quando o rádio foi ligado, não houve necessidade de sintonizar uma estação. O general francês exilado em Londres falava com seus compatriotas, pedindo-lhes para irem às ruas. Viu, chegou a nossa hora, exclamou Henry, mas as três mandaram que ficasse quieto. A julgar pelo que o general estava dizendo, a Alemanha já havia perdido a guerra. Os aliados estavam avançando, e o exército francês estava a ponto de tomar Paris e içar a bandeira francesa na Place de la Concorde. A guerra, que por um longo tempo parecia uma alucinação, e que muitos parisienses a princípio haviam chamado de a guerra de mentira, tornara-se real demais. Que exército francês? A cozinheira perguntou com sarcasmo. Elise ouvia atentamente, mas estava confusa com as mensagens rápidas que ela não conseguia entender muito bem. A hora da esperança, a resistência, espetáculo atroz, famílias separadas, numerosas flotilhas. Os campos este ano estão mais verdes do que nunca. Seus filhos lhe desejam um feliz aniversário. Nada está perdido para a França. Quando ouviu a voz no rádio anunciar que os tanques alemães estavam saindo de Paris, os lábios e as bochechas de Elise ficaram pálidas. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela enterrou o rosto nas mãos úmidas e explodiu em lágrimas. Mas os alemães ainda não se renderam. Não disseram que os alemães se renderam, disse Marie-Louise para si mesma. Vamos para Paris, gritou Henry. Ele se levantou, agitando os braços acima da cabeça. O que estamos fazendo aqui? Nossos irmãos precisam de nós. Vamos limpar as ruas das hordas nazistas. Henry tinha o espírito de um rebelde e uma aura de heroísmo. Um soldado sem um exército. Um salvador de almas perdidas. Ainda chorosa, Elise só esperava pela ordem de Marie-Louise. Mas a cozinheira ainda não podia acreditar no que estava ouvindo no rádio. Seu pesadelo estava chegando ao fim. Naquela noite, nenhum deles conseguiu dormir. Marie-Louise estava tentando manter a cabeça fria para analisar as possíveis implicações daquele desejado fim das hostilidades. Ela poderia voltar para seu apartamento em Le Marais, recuperar seu café, descobrir onde seu marido estava, se pela graça de Deus ele estivesse vivo e seguro, num daqueles terríveis e distantes campos de concentração alemães. E depois viver os anos que lhe restavam entre a capital e a aldeia, tentando esquecer, livre de tristezas e remorsos. Mesmo assim, ela não estava totalmente convencida daquele panorama. Não conseguia entender por que Henry tinha cada vez mais certeza de que seu lugar era nas ruas de Paris, com seus irmãos da resistência, sobre pontes e telhados, brandindo a bandeira francesa. Danielle e Elise estavam abraçadas, sonhando juntas que caminhavam de mãos dadas ao entardecer nas margens do Sena, e depois descansavam aos pés da Torre Eiffel, assim como Mamãe Claire, na fotografia tirada antes do seu casamento. Juntas, sempre juntas. E com esse pensamento elas adormeceram, consoladas por uma paz ilusória.